Olá, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Eu estava comentando um pouquinho antes, não sei se todo mundo já estava aqui, mas essa sessão ela não tem transmissão ao vivo pelo YouTube, mas a gente vai tentar gravar a tela, então é a primeira vez que a gente vai fazer isso, então a gente pode ter alguns problemas técnicos, mas estamos tentando o possível para conseguir gravar a nossa sessão e disponibilizar posteriormente no YouTube. Também não sabemos ainda qual canal do YouTube vai estar, mas essas informações vão todas por e-mail para vocês depois, tá? Então, se a gente puder já começar, eu só vou pedir para quem não estiver apresentando, manter os microfones fechados para evitar atrapalhar quem está apresentando. E quando faltar, cada comunicação tem 15 minutos, e quando faltar 5 minutos, eu aviso vocês. Eu vou tentar primeiro avisar com esse sinal, tá? Esse sinal sonoro. Se a pessoa escutar, só me faz um sinalzinho de que escutou, falar, tá bom, 5 minutos, qualquer coisa assim. Se não, eu vou interromper com a voz, porque quando a pessoa está apresentando, não consegue ver aqui a tela, né? Então, só para vocês estarem avisados que vai funcionar assim. Agora podemos oficialmente começar. Sejam todos e todas bem-vindos ao segundo Simpósio Internacional Filologia e Humanidades. Para começar essa nossa mesa de comunicações, eu gostaria de chamar o Edélcio Rodrigues Alonso Filho, da PUC de São Paulo, que vai nos apresentar Equilíbrio Cômico, o retorno da comédia em prosa enquanto reflexo histórico da crise do século XIV na Península Itálica. Muito bem-vindo, Edélcio, é com você. Opa, muito obrigado e boa tarde. Giovana, muito obrigado pelo espaço aqui para podermos, de fato, verdade, fazer essa apresentação por meio do Simpósio de Filologia e Humanidades. Só peço um breve segundo para poder puxar aqui meus slides, por gentileza, só um instante. Claro, fica à vontade. Espero que esteja sendo possível verificarem aí, por gentileza. Estamos vendo, tá perfeito. Perfeito. Só vou Se você quiser passar um para testar se está passando. Vou deixar, na verdade, o screen, aí eu já... Coloca aqui, só um instante. Opa. Bom, infelizmente eu achei um programa novo, então infelizmente tenho que deixar fazendo por assim em aberto, mas enfim. Já vou dar início à apresentação, então. Bom, meu nome é Delcio Rodrigues Alonso Filho, eu estou aqui acompanhado do meu orientador, o professor Dr. Álvaro Rachizome Alegretti. Eu sou aluno de graduação da PUC São Paulo, aqui apresentando minha pesquisa, né, Equilíbrio Cômico, o retorno da comédia em prosa enquanto reflexo histórico da crise do século XIV na Península Itálica. Ela começou com uma pesquisa de iniciação científica, já encerrada nesse ano, né, e foi contemplada com a bolsa PIBIC-CEP, entre 21 e 22. Bom, partindo para o resumo geral da pesquisa, nós procuramos, a partir dessa interação, né, dessa temática, abordar essa temática, de fato, verdade, propor uma reflexão que fosse convergente e convincente acerca dos motivos de resgate dessa produção literária cômica durante a crise do século XIV. Verificamos que há um espaço geográfico de ausência entre duas grandes produções de comédia em prosa, que são o Asno de Ouro, do Apuleio, escrito no século II d.C., e o Decamerão de Boccaccio, escrito já no século XIV. Então, identificar essa ausência, né, de fato, verdade, dessa produção cômica e considerar como um dos fatores para esse retorno a própria questão da crise do século XIV, como sendo um dos fatores norteadores dessa investigação. Enfim, introduzindo a temática, falando brevemente com relação à origem da comédia enquanto gênero literário, sabemos que ela aparece em duas interações, de fato verdade, né? Uma enquanto teatro, as duas no espaço grego, mas uma enquanto teatro, e a outra propriamente enquanto escrita, né? Enquanto literatura no escopo mais estrito da palavra. Nos seus primeiros
seus primeiros nomes, né, suas primeiras figuras de renome são o Aristófanes, dentro do contexto grego, né, a partir do século V a.C., e dentro dessa produção escrita nós temos especialmente Mênipo de Gadara, no século III a.C., e a figura de Aristides de Mileto, e isso já no século II a.C., enfim. A própria questão do século XIV nos é interessante para tratar desse espaço, porque realmente acaba sendo esse espaço realmente de uma produção de imaginário totalmente muito frutífera nesse sentido, né? Ela acaba sendo um período de transição absurdo com relação a diversos conceitos, diversas novas nuances que estão sendo projetadas dentro do imaginário da Península Itálica e que acabam tendo um efeito absurdo com relação a como se é produzida a comédia dentro desses contextos, né? E verificamos esse como um terreno frutífero para esse retorno da comédia, não só como teatro, não só como manifestações populares, mas como, de fato, verdade, uma literatura, né? De fato, verdade, posta em prosa. E percebemos que há uma ausência com relação a esse tipo de abordagem, especialmente com relação ao Asno de Ouro, sua história de transmissão e sua história de recepção dentro dos contextos posteriores, né, de fato, verdade. Enfim. Com essa metodologia, utilizamos basicamente de métodos tradicionais de análise, né, especialmente a questão da análise de documentos, sejam eles fontes primárias ou secundárias, realização de resumos, né, de textos, né, seja eles fonte ou bibliografia, realização de fechamentos, né, de cada um desses textos e, naturalmente, uma busca de conexões entre os textos, como eles dialogam com determinados assuntos. Para construir a pesquisa, utilizamos especialmente de 4 conceitos imediatos, que são a questão da cultura intermediária, conceito cunhado pelo professor Hilário Franco Júnior, com relação que basicamente se refere a 2 esferas convergentes de produção cultural, né, que englobam um espaço cultural no qual se engloba tanto a produção tida como popular, né, que seria chamada de cultura popular, e a cultura erudita, né, um espaço de convergência entre essas 2 produções. O segundo conceito é o conceito de imitatio, que não preciso comentar com relação aos estudiosos de clássicos, mas que é um conceito utilizado essencialmente para determinar uma influência direta de uma peça na produção de outra, e a contaminatio, que é um conceito próprio da comédia, de fato verdade, se não me engano ele é cunhado por Terêncio, no qual há uma convergência de 2 ou mais obras anteriores para a construção de uma obra nova, nesse sentido. Tem mais de uma inspiração. E o conceito que é mais prevalentemente utilizado pelo historiador Roger Chartier, que é o de circularidade de ideias, né? Que essencialmente distribui sobre como esses fenômenos, né? Sobre como essas figuras que são postas em representações, seja em texto, seja em imagens, perpassam o imaginário de um certo tipo de povo durante um certo período de tempo. Enfim, são os resultados e a discussão dos resultados. A questão do não uso do apoleio se põe exatamente pela sua história de transmissão. Partimos do princípio de que ele era abundante durante esse período de transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, mas de fato e verdade, ele se põe como sendo muito vazio nesse sentido, porque temos a sua transcrição, né, de rolo de pergaminho para códice no século IV, por Salustio, e temos a sua preservação a partir do século XI no mosteiro de Monte Cassino, onde ele é renovado, né, reescrito no século XI e novamente entre os séculos XII e XIII. Mas temos um espaço geográfico entre esse período do século VII a XI que não sabemos muito bem como postular, por isso trazemos inclusive a ideia de uma circularidade com relação ao texto, porque temos várias menções que são feitas durante esse período, mas elas às vezes não são tão profundas quanto esperávamos. Temos um glossarista espanhol do século XI que menciona em certo detalhe a obra de Apuleio, então ficamos com certa dúvida sobre como se havia tido esse contato nesse período ou se ele realmente soube por uma fonte secundária que não temos informação, por ser uma descoberta tão recente, ainda não tem estudos suficientes com relação a isso. A questão da resposta à crise do século XIV
Vemos isso dentro do próprio desenvolvimento do Decameron, porque Boccaccio escreve, inclusive, descrevendo a sua obra como sendo um ódio à vida, e por meio dele temos, né, a descrição dessa experiência da crise do século XIV, especialmente dentro da peste negra, dentro do contexto de Florença, e isso se prova como sendo uma escrita que é feita exatamente pela experiência de reflexo. Apesar da sua atmosfera sendo proveniente da Península Itálica no século XIV, sendo uma atmosfera lúgubre, de extrema desilusão, de extrema insatisfação com a situação presente, ao invés de ele se propor a fazer um texto condizente com a sua época, que seria um texto sério, um texto rigoroso, ele se põe a fazer um texto de contraste, um texto realmente que afirme a vida, um texto de celebração da vida. Então, realmente, fazendo esse contraste com a atmosfera que era presente no século XIV. Enfim, a questão da influência de Apuleio em Boccaccio, que é provada essencialmente por obras anotadas, né? Nós temos presente na Biblioteca do Vaticano a obra anotada, que estava presente em foto no primeiro slide, que está presente no decorrer do nosso texto, a iluminuras da cópia anotada de Boccaccio do Asno de Ouro de Apuleio. Então, temos uma ligação que não é apenas periférica, mas que é direta de influência entre os dois autores, entre o texto de Apuleio do século II chegar até o Boccaccio no século XIV. Como considerações finais, podemos chegar exatamente a essas conclusões, de fato, verdadeiramente. O Boccaccio tem uma influência direta do Apuleio, e ele se põe como uma figura que é herdeira desse pensamento de comédia em prosa, exatamente por essa ausência. É a primeira produção de comédia em prosa feita em 12 séculos dentro do contexto europeu. Então é muito interessante que ele mantém certas figuras que são presentes dentro da própria experiência do Apuleio, que são os seus derivativos. Ele tem presentes que, na sua formação como novela de moldura, ele tem influências dos contos milésicos, ele tem influência da sátira menipéia, ele tem influência dos textos que precederam Apuleio. E isso torna ele, de fato, verdade, um continuador desse legado, que realmente acaba sendo como um certo pioneirismo dentro da própria expressão da cultura intermediária. Bom, como Auerbach analisa o texto de Boccaccio como sendo essencialmente um texto que se propõe a ter um caráter médio. Então, queremos que seja interessante analisar o texto como sendo realmente um fruto exemplar do pensamento estoico presente no ideal da Aurea Mediocritas, a ideia do meio dourado. Ele realmente é uma produção que é um pensamento médio, ele não é nem necessariamente posto à terra, essencialmente baseado na sua terra, nem essencialmente focado para a abstração. Ele realmente se põe como sendo perfeitamente médio nesse sentido, realmente perfeitamente. Ele é essencialmente posto como um fruto genuíno da cultura intermediária. Assim encerramos, ponho aqui as referências imagéticas de cada um das imagens postas e trazemos rapidamente as referências bibliográficas. E só perpassando de maneira bem sucinta. E postulamos aqui, por último, os contatos, agradecendo pela sua atenção e pela atenção dispensada dentro da apresentação desse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Délcia, pela sua participação. Obrigada ao orientador que está aqui conosco também. Perfeito no tempo. Então, agora vamos passar para Ana Carolina da Silveira Leite, da UFBA, que vai apresentar Cartas Coletivas e ou Familiares, Cultura Escrita de Portugueses no Brasil. Você, Carolina. Obrigada, Giovana. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui representando a UFBA. Tem outros colegas aqui também da Bahia apresentando, e é sempre uma honra participar dos eventos de vocês. Bom, vocês só me confirmam se os slides estão ok? Para que eu possa começar. Conseguem visualizar em tela cheia? Estamos vendo. Quer tentar passar para a gente ver se vai conseguir? Está passando? Perfeito.
Coloquei no modo livrinho que não tem erro. Vamos lá. Bom, como a Giovana falou, o título do meu trabalho é Cartas Coletivas e ou Familiares, Cultura Escrita de Portugueses no Brasil. Eu sou Ana Carolina, eu sou mestranda no programa de Língua e Cultura, aqui na Universidade Federal da Bahia, dentro do Instituto de Letras. A gente tem um programa de pesquisa chamado História da Cultura Escrita, que é uma área relativamente nova, que dialoga diretamente com a paleografia, e eu, dentro dessa pesquisa, analiso cartas em contexto de imigração. Vou explicar um pouco para vocês um pouco desse gênero, qual é a minha proposta de trabalho. E, mais especificamente, para hoje, eu preparei um recorte de apresentação dentro da minha dissertação, que já está na fase final. Eu defendo agora entre os meses de dezembro e janeiro, e trago para apresentar para vocês a minha análise a respeito das cartas coletivas, que constituem um recorte dentro do meu corpus, que são de cartas de imigrantes portugueses entre o século XIX e XX, mas eu faço um recorte de cartas masculinas assinadas apenas por um homem, cartas femininas assinadas apenas por uma mulher, e as cartas coletivas são aquelas que foram catalogadas com mais de uma assinatura. Inclusive, mais adiante eu vou discutir para vocês se de fato elas são coletivas, porque a gente vai ver que muitas cartas não são escritas por mais de uma pessoa. Na verdade, são cartas independentes, mas que pelo fato de estarem dentro do mesmo envelope, elas são consideradas coletivas. A minha orientadora é a professora Alicia do Raloso, que com certeza vai assistir essa apresentação depois, então agradeço a ela todo o apoio dentro da pesquisa também. Bom, essas cartas que eu analiso, elas estão disponibilizadas de maneira online, gratuita, no acervo digital do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Essas cartas estiveram, na verdade, no Museu da Imigração, a instituição física, né, no acervo digital até 2015. Hoje elas são preservadas pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. Eu estive no Arquivo Público em 2017, quando eu iniciei a minha pesquisa, e fui entender um pouco dessa documentação, né? Como a gente sabe, os 3 grupos mais numerosos que vieram para o Brasil entre o século XIX e XX são italianos, portugueses e espanhóis. Então, no meu mestrado, eu me dedico a estudar essas cartas de imigrantes portugueses. E no meu doutorado, que já vou iniciar agora, em 2023.1, eu vou dar conta das cartas de chamada de imigrantes italianos e espanhóis, para dar conta desse acervo, né, considerando essas 3 nacionalidades que mais vieram para cá. Aqui eu mostro para vocês como é que está dividida essa documentação. Então, dentro das 522 cartas de chamada, explico já o que são. Existem as cartas que são oficiais, que são as autorizações, atestados, declarações, certificados, e as correspondências, que são 111, que é justamente o corpus da minha dissertação, que são 111 cartas privadas, né, que são cartas manuscritas. Cartas pessoais, por assim dizer. Dentro dessa carta, e vou aqui para a lateral, né, para outra tabela, eu separei como é que elas estão divididas. Eu tenho algumas cartas sem assinatura, 19 com nomes femininos, 81 com nomes masculinos e 9 cartas coletivas, que é a que eu vou apresentar para vocês hoje. Bom, só para a gente entender esse contexto, como eu falei, essas cartas de chamada, né, cartas privadas em contexto de imigração, são cartas que foram escritas por portugueses no Brasil, elas eram enviadas para Portugal, e elas voltavam com quem vinha, porque elas constituíam um gênero como se fosse carta convite, né, uma carta de chamada, em que havia um chamamento efetivo, e às vezes não, vou explicar isso também já, para que a pessoa, o familiar, o amigo, enfim, que quisesse vir, pudesse chegar aqui e apresentar essa carta como comprovação de vínculo, anexá-la junto ao livro de matrícula com outras documentações na hospedaria de imigrantes, que era onde os imigrantes podiam ficar até 8 dias quando chegavam aqui no Brasil. E essa hospedaria hoje é o que virou o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, por isso que essas cartas estão lá. Então, só para contextualizar como é que essas cartas chegam, né, ao nosso tempo, acredito que muitos de vocês já devam conhecer o Museu da Imigração, e essas cartas estiveram lá por essa razão. Bom, aí, agora trazendo para a questão de gênero, né, dentro da minha pesquisa, eu, enquanto linguista, fui buscar o que seriam cartas de chamada quando eu encontrei essa documentação e me deparei com uma realidade teórica inexistente. Na verdade, existem alguns pesquisadores, né, tanto daqui do Brasil quanto de Portugal, que falam sobre cartas de chamada, pesquisam sobre cartas de chamada, sobretudo historiadores e antropólogos, mas que não trazem uma discussão efetiva a partir de tradições discursivas, constituição de gêneros textuais do que seriam cartas de chamada. Tanto é que eu evidencio aí
aí para vocês nesse slide, que de acordo com Oswaldo Truz e a Maria Isilda Matos, que são professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles separam as cartas nesse contexto como cartas rituais, informativas, sentimentais, literárias, de negócios e de chamada, como se fossem cartas convite efetivamente. E aí uma curiosidade é que quando eu me deparei com essa documentação catalogada pelo Museu da Imigração, eu observei que, na verdade, essas cartas não necessariamente tinham efetivamente convites, mas elas estavam ainda classificadas como cartas de chamada. Então, meu primeiro passo dentro dessa pesquisa foi justamente a partir dessa definição que eu achei mais precisa, que é de um pesquisador de Gênova, italiano, Frederico Croci, de especificar as cartas privadas e oficiais, então consigo situar as cartas que eu analiso dentro as cartas privadas, mas na sequência eu propus isso através de um artigo que foi publicado em 2018, uma nova subclassificação, um novo entendimento a partir desses gêneros textuais. Então, essas cartas de chamada privadas, elas podem ser divididas em dois subgrupos, dois subgêneros, né? As cartas de vínculo, que são cartas rituais, emotivas, familiares. Os conteúdos dessas cartas são os mais diversos, né? Eu costumo sempre falar que se tratam de fontes muito evocativas e curiosas, porque elas são de foro íntimo, né? De foro privado, mas elas serviram de interesse do Estado, porque elas serviam para comprovar grau de parentesco, familiaridade, e não necessariamente ela precisava ter um convite. Então, dentro dessas cartas de chamada, né, que são objetos mesmo de cultura escrita próprios desse contexto de grande separação, de guerras ou de imigração, eu separo esses dois subgrupos, as cartas de vínculo e as cartas de chamamento. No caso, as cartas de vínculo são aquelas que serviram como cartas de chamada, mas não fazem chamamento, e cartas de chamamento são aquelas que serviram como cartas de chamada e efetivamente convidam, trazem menções de viagem, enfim. Então, eu analiso nessa perspectiva, né, a partir da história da cultura escrita, o que o professor Castilho Gomes propõe enquanto discursos, práticas e representações, entendendo qual é o lugar social desses gêneros textuais dentro desse contexto, tá? A história social da cultura escrita é, portanto, um espaço interdisciplinar, se insere também no diálogo com a filologia, a partir do momento que essas cartas podem ser editadas, né? Eu não editei essas cartas efetivamente, mas eu realizo um trabalho que se insere também no campo da metodologia filológica, uma vez que eu observo todos os elementos que compõem essa carta, desde o envelope, aos carimbos, às assinaturas, inclusive eu investigo as possibilidades de delegação da escrita. Por incrível que pareça, dentre as cartas coletivas isso não ocorre, mas nas cartas femininas, por exemplo, existem enunciados que evidenciam que essas cartas não foram escritas pelas mulheres que assinam, né? Então, ela delegou essa escrita para alguém. Então, eu analiso todo esse contexto da grafia entre o texto, a assinatura, justamente para poder trazer uma dimensão social e da difusão social mesmo da escrita do Brasil nesse contexto, tá? Então, acho importante enfatizar que esse estudo é um estudo interdisciplinar, que se vale dos estudos paleográficos, que se vale da linguística, que se vale da filologia, para entender, né, convertendo esses objetos escritos e entendendo as relações sociais e históricas que se estabelecem através delas. E, sobretudo, é uma possibilidade da gente dar voz a pessoas comuns, né? A história da cultura escrita tem esse objetivo, de trazer à tona agentes históricos, né? Pessoas que fizeram parte da construção da história da cultura escrita no Brasil, uma vez que desde que esses portugueses chegaram no Brasil, né, desde o processo de colonização, desde dessa transição de colonos a imigrantes, a história de Portugal ela se mistura com a história do Brasil, e é bem interessante a gente perceber, né, o quanto a leitura e a escrita dentro desse contexto tinha muita efetividade, não só como comunicação, porque era a única forma de comunicação transatlântica, mas, sobretudo, como objeto social, né, que tinha uma funcionalidade social e que, ao mesmo tempo, é um objeto cotidiano, porque evidencia sentimentalidades, questões pessoais, enfim, conteúdos mais diversos. Bom, então,
para partir, né, mostrar para vocês um pouquinho dessas cartas, já estou chegando ao final, a minha análise, ela parte dessas questões propostas por Petrucci, né, que é o que se escreveu, quando, onde, como, quem fez isso, qual é o propósito, por que se escreveu, as duas perguntas que fazem essa virada antropológica nos estudos paleográficos, que é justamente se ocupar dos sujeitos, né, e das suas motivações de escrita. Então, eu apresento para vocês um quadro dessas 9 cartas de chamada, 9 cartas coletivas, porque assim estão catalogadas, mas na verdade, então observem que são 2 slides, mas na verdade, o que são 9 cartas enquanto códigos, né, que vocês veem nessa primeira coluna, eu sinalizei num tom mais rosado as únicas cartas efetivamente coletiva, em que eu tenho um texto apenas e mais de uma assinatura. E por incrível que pareça, elas têm um padrão, se vocês observarem na coluna de quem. Você tem um casal sempre escrevendo, né? Então aqui eu tenho Gilberto e Aurélia, José e Maria, e no outro eu tenho Antônio e Laurinda. Ou seja, essas cartas que são efetivamente coletivas são cartas de casal. E uma coisa curiosa que eu vou mostrar para vocês na análise das assinaturas é que em uma delas é a mulher que escreve, isso é muito peculiar, né, muito atípico para o momento. As demais cartas normalmente são irmãos que enviam carta para a mãe ou para o pai. Então, eu separei já essas cartas, além de classificá-las enquanto chamamento ou de vínculo, né? Então, vocês observam que eu faço um resuminho de quem é de onde vem essa carta, para onde vai essa carta, considerando aí os seus remetentes, né? E explicando mais ou menos o conteúdo dessas cartas. Bom, e aí, só para vocês terem dimensão disso que eu observo, né, e em se tratando de cartas coletivas, porque que a filologia é tão importante nesse trabalho e nesse campo interdisciplinar, é que, por exemplo, cada slide é referente a uma carta, tá? Então, aqui eu tenho uma carta, são 2 irmãos, Marcelo e José, cada um escreve sua carta independente e coloca no mesmo envelope. Aqui eu já tenho 2 pessoas que escrevem a mesma carta, né, que é o Antônio e a Laurinda. Como não tem nenhum indicativo de quem escreveu, imagina-se que tenha sido o Antônio, e assinado pelos 2. Aqui eu tenho Palmira Batalha e Daniel Aguiar. Uma coisa, mesma carta, uma coisa que é interessante é que a letra é muito parecida durante toda a carta, o que me faz imaginar que pode ter sido uma escrita delegada, alguém escreveu para os 2 e assinou pelos 2. Até a estrutura da carta é a mesma coisa, saudação, a forma que conclui, enfim. Esse daqui é um caso bem atípico, que é o de Gilberto e Aurélia, que inclusive eu recentemente fiz um artigo falando sobre essa questão da escrita, né, da primeira pessoa, enfim, que dentro da carta, através do discurso, eu observo que, na verdade, ela diz, sem mais, que é isso que está sinalizado em amarelo, sem mais, eu e Gilberto, ou seja, quem escreveu foi a Aurélia. Aqui, apenas uma assinatura, então eu tenho 2 cartas em apenas um papel, mas eu tenho apenas uma assinatura, e o José menciona a Maria, que é a pessoa que envia também essa carta com eles. Aqui mais um caso de 2 cartas independentes com 2 assinaturas, mas colocadas no mesmo envelope, e aqui também 2 cartas independentes no mesmo envelope de Antônio Pellegrini e Lídia Pellegrini. Aqui são 2 irmãos também, 2 cartas independentes. Então, todo esse trabalho é interessante, né? É claro que vai muito além disso, aqui eu estou fazendo apenas um recorte para mostrar para vocês tudo que é analisado dentro dessa perspectiva, a partir da história da cultura escrita. E uma das coisas também que é possível se fazer dentro dessa pesquisa é confirmar ou revisar o que se diz, né, através das micronarrativas, o que se diz na grande narrativa a respeito disso. Por exemplo, quando eu analisei as cartas femininas, eu observei que havia uma recorrência muito grande do uso de betacismo, o que confirma, por exemplo, uma informação que já é consagrada pela grande historiografia, que é o fato da imigração familiar ter vindo proveniente, efetivamente, do norte de Portugal, em que se tem esse fenômeno de betacismo muito recorrente. No caso dessas cartas, que são cartas coletivas, que se imagina que essas famílias já estavam estabelecidas aqui há muito tempo, não encontrei a mesma ocorrência de betacismo. Na verdade, eu só encontrei recorrência de betacismo em uma carta. Então, isso evidencia, né, e a história da cultura escrita permite confirmar, inclusive, ou às vezes revisar, né, algumas informações já consolidadas, né? Então, nesse caso aqui das cartas coletivas que eu estou apresentando para vocês, tem uma conclusão muito efetiva. E no caso das cartas femininas, que eu já analisei, tem uma curiosidade muito grande, que é o fato de que se diz que naquela época mulheres não escreviam, e a quantidade de delegação da escrita são apenas de 3 cartas para um conjunto de 19, então essas mulheres escreviam efetivamente. Bom, estou finalizando.
coloquei o cronômetro aqui para não me perder no tempo, e evidenciar, né, a potência desse diálogo entre áreas distintas de conhecimento para a configuração de um campo interdisciplinar, e o quanto é possível utilizar cartas pessoais, cartas de imigração e cartas de chamada como vias de entrada para história cultural e para os estudos paleográficos, né? Mesmo dentro de um conjunto diminuto de cartas, muitas coisas podem se desdobrar, né? Então, eu iniciei a minha pesquisa com 9 cartas coletivas, no final eram 14, porque essas cartas se desdobram, e é importante dar voz, né, a esses textos, a esses indivíduos, e entender de que modo essa produção de leitura e de escrita se configura como parte da cultura escrita no Brasil, entre Brasil, né, e Portugal. Aqui estão as minhas referências, né? Por ser um campo interdisciplinar muito vasto, e eu, inclusive, me incentivo, né, vocês, enquanto pesquisadores, conhecerem esse acervo digital, que tem muita coisa lá, muito corpus disponível para a gente que trabalha com pesquisa. É isso. Muito obrigada, Carol. Passamos, então, à próxima pessoa, que é Denis Ramon Fundes Flores, da UFTO. Falará sobre Panorama das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, um estudo histórico-literário. Denis, você está aqui com a gente? Denis? Acredito que o Denis não venha, então. Então, a gente pode passar para a próxima, que é a Suzane dos Santos Mouta, da PUC do Rio de Janeiro, que falará sobre diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, um estudo de caso. Suzane, você quer que a gente apresente os slides para você, isso? Quero sim, por favor. Tá ótimo. Quando for para passar, você me avisa, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Tá bom. Obrigada, Giovana. Imagina. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Peço desculpas se vocês estiverem ouvindo aí algum ruído, se tiver também alguma falha na internet. Eu estou no campus, inclusive. Estou aqui na PUC Rio nesse momento, que eu vou ter aula daqui a pouco. Enfim. E agradeço a oportunidade, estou feliz também de estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre essa pesquisa, sobre esse trabalho, que é exatamente um estudo de caso, um brevíssimo estudo de caso desse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Como eu falei, eu sou aluna aqui da PUC Rio, sou aluna do mestrado, e, enfim, nessa narrativa a gente vai analisar exatamente as máximas conversacionais de Bryce, especialmente a máxima da relação, e também o propósito comunicativo desse diálogo. Eu vou dar uma contextualizada e familiarizar vocês também, caso vocês não conheçam muito bem, mas acredito que vai ser legal, é um diálogo muito interessante. O Evangelho de João, no geral, é muito interessante para nós, estudantes de letras, né, enfim. Então, pode passar, por favor, Giovana. Eu vou ler com vocês, e aí logo depois a gente vai analisar mesmo essas questões. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então esse início é apenas mesmo uma contextualização onde Jesus estava e por quê, enfim. Até a hora do dia é afirmado. E a mulher samaritana chegou e Jesus iniciou o diálogo dizendo: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pode passar, por favor. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode passar, por favor, Giovana. A mulher respondeu: Eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galileia. Como está escrito aí na fonte, esse diálogo, essa narrativa eu peguei do Evangelho de João, versículos 1 até o 30 e depois do 39 ao 43. Esse gapzinho aí que está marcado pelos 3 pontos, né? É uma conversa mais de Jesus com os discípulos, aí eu peguei de novo quando a mulher volta e outros samaritanos voltam. Né? Pode passar, por favor. Então, eu fiz essa pequena legenda para nos auxiliar a analisar esse texto de uma maneira mais voltada, né, como eu falei, para as máximas de Price, para o princípio também da comunicação, da cooperação comunicativa, enfim. Esse rosinha é uma contextualização ou uma explicação que acontece aí no início e em alguns momentos durante também o texto. Esse mostarda são ações da narrativa, então coisas que as pessoas faziam, não apenas aquilo que eles falavam, embora a gente saiba que falar também é fazer, né? Tem toda essa pesquisa do Austin, enfim. Mas eu não marquei também os verbos de falar, né? Jesus disse, perguntou, respondeu, porque eu achei que não era tão necessário. Em vermelho, e aí sim é uma parte interessante para a gente pensar, são introduções de novos tópicos. Então, quando eles estão conversando e existe aparentemente uma ruptura no assunto ou um início de um novo assunto, algo que parece não ser exatamente aquilo que eles estavam falando, que está bem dentro das máximas de Bryce, a máxima da quantidade, da relação. E em itálico são contrastes, que alguns a gente vai analisar, outros eu só marquei e não deve dar tempo da gente falar tudo, mas é interessante também para a gente ver. Então aqui o diálogo inicia com Jesus pedindo água. Dê-me um pouco de água. A gente já leu, ele estava viajando, ele estava cansado da viagem. Os discípulos tinham ido na cidade comprar comida, ele parou nesse poço, em Sicar, na região de Samaria. E Samaria era um lugar muito desprezado pelos judeus de uma forma geral. Era um povo misturado e não seguiu exatamente a tradição judaica, enfim. Então era um povo desprezado pelos judeus de uma forma geral. E além disso, era uma mulher, nós sabemos que as mulheres eram também desprezadas nesse período, né? Isso lá no início do primeiro século, enfim. E Jesus inicia assim mesmo, ele pede água para a mulher. E a mulher, em vez de dar água,
ou de não dar água, ela fala assim, como assim? Peraí, como assim o senhor é judeu, eu sou samaritana, tem aqui esses contrastes de gênero e de naturalidade. Ela é estranha, ela fala, como assim você está me pedindo água? E Jesus responde também com um outro assunto bem filosófico. Ele diz, olha, se você conhecesse quem está te pedindo água, se você soubesse o dom de Deus, você é que pediria e eu te daria essa água viva. E água viva, né? A água do poço é diferente. Mas a mulher fala assim, não, mas olha, o poço é fundo, como é que vai pegar água? E aí Jesus contrasta a água do poço com a tal água viva, a água que ele lhe der. Quem tomar dessa água terá água jorrando para a vida eterna. Pode passar, por favor. E aí ela se interessa e fala, ok, Senhor, eu quero água para eu não ter mais sede, não ter que vir aqui buscar água todo dia, mal cansativo, pesado. E Jesus, em vez de dar água que ele estava oferecendo, ele fala assim, ok, chama o seu marido e volte. E parece novamente um novo assunto. Que tem a ver, né? Era estranho um homem falar com uma mulher, ainda mais sendo um judeu e uma samaritana, e ainda mais eles não se conhecendo, mas eles estavam conversando até aí, e de repente Jesus fala assim, não, chama lá o seu marido. E a mulher, ela fala, não tenho. E aí Jesus diz, realmente, você não tem, você já teve, mas o que você tem agora nem é seu marido. E ela, na verdade, ele entra nesse novo assunto para se revelar para a mulher, que era exatamente o propósito comunicativo de Jesus nesse diálogo, e qualquer diálogo, quando Jesus estava na Terra, a gente vê isso nos evangelhos, a gente vê isso na Bíblia de uma forma geral. E a mulher reconhece, ela fala, nossa, o senhor é um profeta, você sabe tudo que eu já fiz. E ela inicia um novo assunto com esses nossos pais. Ela faz uma pergunta implícita, né? Não tem exatamente uma interrogação, mas ela fala assim, olha, já que você é profeta, nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus responde essa pergunta sobre adoração, dizendo que, na verdade, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão. Então ele junta o monte e o Jerusalém e diz que nenhum deles, mas a adoração vem em espírito e em verdade. Né? Ele explica ali embaixo porque Deus é espírito, ele vai falando um pouco sobre Deus. Mas aqui nessa terceira linha do último diálogo, logo depois dessa explicação, porque a salvação vem dos judeus, ele diz, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vem a hora e já chegou. É um contraste também temporal. Afinal, está chegando a hora ou já chegou? Pode passar, por favor. E aí a mulher responde, olha, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará essas coisas. Aqui eles estavam falando sobre adoração, sobre assuntos espirituais, digamos assim. E ela fala assim, não, olha, vai vir o Messias, chamado Cristo. Messias e Cristo são a mesma palavra, né? Messias em hebraico, Cristo em grego. Beleza, Giovana, 5 minutos. Que significam ungido, alguém enviado por Deus, né? E Jesus diz, ok, já cheguei, sou eu o Messias, eu que estou falando com você. E aí, nesse momento de clímax, né, a revelação de Jesus, chegam os discípulos e estranham, mas também não perguntam nada. E a mulher deixa o cântaro, né, a vasilha onde que ela tinha levado para buscar água, deixa nem pegar água, vai para a cidade e fala para o povo, olha, gente, eu conheci um homem que diz tudo que eu já fiz. Será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? Vamos lá. E aí, no final, muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, né? E aí eles pedem que Jesus fique com eles e ficam mais uns dias com ele e tal. E eles dizem que eles creram primeiro por causa da palavra da mulher, que já é super legal também, porque a mulher teve um testemunho, teve uma voz. Mas depois eles confirmaram isso e já creram mesmo por ter experimentado eles mesmos, como eles dizem. Pode passar, por favor, Giovana. Então, esse é o diálogo e o propósito comunicativo de Jesus, já que ele é quem começa esse diálogo com a mulher, é se revelar como Cristo, para que os samaritanos crescem e fossem salvos. Tem várias referências da Bíblia, enfim, que dizem, que mostram realmente esse propósito de Jesus, mas eu trouxe aqui João 3, 16 e 17, que está um pouquinho antes desse diálogo, que o próprio Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus explicitamente revela a sua missão no mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo, para salvar o mundo, para que as pessoas crescem nele e recebessem a vida eterna, a água que jorra para a vida eterna, né? E isso para o mundo inteiro. Os judeus tinham essa perspectiva de que seriam apenas eles a ser salvos. Mas Jesus fala, não, é o mundo todo. Deus amou o mundo. Ele amou cada pessoa. Inclui os samaritanos que eram desprezados, inclui as mulheres, inclui as crianças, incluem doentes, enfim. Jesus sempre foi essa pessoa que mostrou realmente amar a todos e querer salvar a todos. E aqui ele queria também, ele iniciou esse assunto com a mulher, não apenas para tomar água, até porque ele nem toma água, ele começa pedindo água, mas ela vai embora, deixa o cântaro lá. Ele queria salvar aquela mulher, e ela ainda salvou muitas outras pessoas por causa do testemunho dela, por falar quem era Jesus, né? Então, esse propósito comunicativo de Jesus foi, sim, alcançado. Com relação às máximas, rapidamente, as máximas de Grice, a máxima de quantidade diz respeito a quanto de informação você deve falar para atingir o seu propósito. E aqui a gente viu que Jesus falou sobre outras coisas, ele falou, ele começou pedindo água, que não tinha nada a ver com se revelar. Ele fez, enfim, outros assuntos, mas que, no fim, falaram aquilo que ele queria. Máxima de qualidade diz respeito à verdade, então a veracidade, né, diz respeito a não propagar fake news por aí, que é importante não propagar. E se a gente ler o todo do Evangelho, o todo da Bíblia, existe uma coerência muito grande. Inclusive, se vocês não conhecem essa enorme biblioteca que é a Bíblia, eu acho que vocês deveriam conhecer. Tem muita coisa para a gente estudar sobre isso em literatura, em filologia, em filosofia, em linguagem, enfim. E existe um todo coerente, e Jesus vai de acordo com isso. A máxima de relação tem a ver com a relevância, com aquilo que eu falei, as quebras de assunto. Jesus fala de outro assunto, a mulher faz uma pergunta e eles vão respondendo e vão conversando, mas no final eles terminam sim falando aquilo que Jesus queria falar, e não apenas falando, fazendo aquilo que ele queria fazer, por meio da palavra, por meio do diálogo, de tudo aquilo. E a máxima de modo diz respeito à clareza. Então, Jesus faz uma metáfora, ele fala sobre a água viva, eles falam sobre alguns assuntos que a princípio parecem figurados, mas depois ele explica para a mulher, e ele explica. João, no seu relato, tem todo esse cuidado, o Evangelho de João é sensacional, de explicar para os seus leitores, para os seus futuros leitores, aquilo que ele estava falando. Enfim, então dá para a gente entender, assim como deu para a mulher, entender para os outros samaritanos também o propósito de Jesus. Então é isso, pode passar, por favor. Por último, apenas algumas referências que eu usei nesse trabalho que eu fiz, inclusive, com a ajuda do professor Danilo Marcondes, que é professor de filosofia da linguagem aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Suzane. Vamos passar para o próximo, então. E será o Pedro Alain Martins Garcia Júnior, da UFBA, que vai nos apresentar Os Lusíadas e Finnegan's Wake, a narrativa em recomposição. Com você, Pedro. Obrigado, Giovana. Bem, como mencionado, meu nome é Pedro Alain, eu sou professor vinculado ao setor de literatura portuguesa da UFBA, e considerando a dinâmica das apresentações e do tempo, inicio prontamente a minha apresentação. Dentro do contexto de 450 anos de Os Lusíadas, a comunicação Os Lusíadas e Finnegan's Wake, a recomposição, a narrativa em recomposição, como parte do projeto Camões, Os Lusíadas e a Modernidade, Dimensionamento e Redimensionamentos, programado para se iniciar no semestre 2022.2 na área de concentração em literatura portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, pretende delinear, muito basicamente, determinados aspectos do tensionamento do gênero narrativo, movimentado por Camões em Os Lusíadas, no início da modernidade, historiograficamente falando, e por James Joyce em Finnegan's Wake, obra que, embora embleme a modernidade, literariamente falando,
projeta uma série de elementos que constituiriam, conjuntamente, os alicerces de uma crítica mais encorpada à coluna vertebral do pensamento moderno. Evidentemente, nesta fala, apenas indicaremos certas questões fundamentais, uma vez que seria impraticável desenvolvermos a articulação dos temas que dinamizam o projeto mencionado em sua dimensão macro. Tendo isso em mente, destaquemos que, para visualizarmos a recomposição do gênero narrativo engrenada por Camões em Os Lusíadas, importa não perdermos de vista que o gênero épico da antiguidade parte, como bem delineia Steiger em Conceitos Fundamentais da Poética, de um distanciamento promovido pelo ato de apresentação, ato de mostrar a alguém algo que já aconteceu. Por esse viés, cada uma das características que distinguem o gênero épico da antiguidade funciona como meio de intensificar a atitude distanciada e objetiva do narrador. Afinal, a ambientação em um passado remoto, por exemplo, afasta emocionalmente o narrador da matéria narrada, bem como as autônomas digressões interrompem qualquer vestígio de tensão que viesse a perturbar a constância dessa atitude, cuja disposição se conserva pela simetria dos versos hexâmetros, indicadores da inalterabilidade de ânimo do narrador, e pela utilização dos epítetos ou fórmulas estereotipadas, marcadores da inalterabilidade identitária das personagens. A esse distanciamento que caracteriza mais fundamentalmente a configuração do mundo épico narrado, equivale, segundo a perspectiva bakhtiniana expressa em épicos e romances, uma zona de representação igualmente fechada, que, em consonância com a terminologia de Goethe e Schiller, Bakhtin denomina passado absoluto. Por se guiar nos valores eróticos considerados essenciais para a autoimagem referencial da sociedade grega antiga, o passado absoluto isola-se das atualizações temporais dos leitores ou ouvintes por uma distância épica intransponível, categorizando um nível axiológico que assume o status de verdade universal, donde a memória atua como motor de retroalimentação desses valores sacralizados pelas ações superiores de seres humanos divinizados, semideuses. Na esteira da modernidade, contudo, opera-se a consolidação de um gradual percurso de destruição da distância épica. Para Bakhtin, ao corporificar o inacabamento da era moderna, o gênero romance configuraria a culminância da abertura dos valores outrora sacralizados para o presente inacabado de uma investigação séria sobre a experiência humana, o que coloca no eixo da representação narrativa o pensamento crítico. O que nos interessa acentuar, no tocante à poesia épica camoniana na entrada da modernidade, é que Camões, com Os Lusíadas, abala a um só tempo o princípio básico da poesia épica antiga e o fundamento pouco crítico do senso comum quinhentista. Embora, em geral, se ofereçam como exemplos desse teor crítico o episódio do Velho do Restelo e o epílogo, durante pontos-chave da narrativa, a crítica camoniana incide sobre o reino português, ou seja, a coletividade louvada pela epopeia camoniana. Como no final do Canto 7, ponto narrativo em que a crítica é ainda mais vigorosa do que no célebre epílogo. Dito da maneira mais básica e sumária possível, Camões, com Os Lusíadas, não só esteticamente rompe a distância épica intransponível do passado absoluto, característica axial do gênero épico antigo, com vistas a instalar na memória do povo português uma nova categoria axiológica, um novo pensamento valorativo motorizado por um viés crítico, o que recompõe o eixo da dimensão narrativa epopeica, como faz denunciando socialmente, cito Camões, a pátria metida no gosto da cobiça e da rudeza.
como ele reverberantemente sentencia no epílogo. A partir da leitura renascentista do gênero épico, empreendida por Camões, portanto, a louvação do conjunto de valores coletivos, personificada no herói, que compõe o impulso básico da epopeia antiga, alia-se um impulso de questionamento da configuração louvada, ou seja, um impulso de recomposição. No intuito de visualizarmos esse impulso de recomposição do pensamento narrativo em Finnegan's Wake, de James Joyce, dando um grande salto em direção a um momento em que a modernidade embrionária renascentista já enfrenta o avigoramento de uma crítica à base de sua organização representativa, convém salientar que a modernidade traz consigo um gradual e irrefreável percurso de dicotomização do pensamento humano, praticamente impossível de ser antevista no século XVI. Ou seja, na Idade Média, temos um modelo de pensamento hegemônico transcendentalmente dicotômico. A modernidade reafirmaria a dicotomia desse modelo, tornando-a imanente ao ser humano. Convém salientar também que, ao se inserir na linearidade do tempo, a modernidade emerge em uma consciência histórica que se esvazia dos pilares tradicionais, associados, em larga medida, ao pensamento medieval e ao pensamento antigo. A esse esvaziamento corresponde a instauração, no âmago do pensamento moderno, de uma razão crítica em que não se assenta uma verdade de valores estáveis, donde o pensamento crítico fundisse na modernidade como sua base constituinte. É nesse sentido que, se nos deslocarmos para a primeira metade do século XX, período em que a lógica dicotômica imanente já está sendo questionada a partir de distintas perspectivas, poderemos entrever a recomposição do pensamento narrativo proposta por James Joyce em Finnegan's Wake. Dito da maneira mais sumária e simplificada possível, em seu nível macro, ou seja, no nível de sua organização representativa, Finnegan's Wake apresenta-se como a história de uma família. HCE, o pai, ALP, a mãe, Shem e Sean, os filhos gêmeos, e Isabel, a filha. Esses personagens, no entanto, são mais precisamente temas, no sentido musical do termo. Em música, um tema é um material concentrado que se apresenta no início de uma composição e, uma vez apresentado, o tema se desenvolve variadamente a partir da movimentação de uma série de procedimentos composicionais, como decoração, inversão, aumentação, diminuição, síncope, ostinato, etc. Dessa mesma maneira, como se dá na música, os personagens temas se apresentam em Finnegan's Wake e a cada retorno eles se reapresentam de uma forma variada. Enquanto os personagens temas se apresentam e reapresentam-se variadamente, contudo, criam-se ou incorporam-se episódios variantes feitos da interação entre as formas variadas dos personagens. Temos, portanto, no nível macro, uma narrativa cuja própria representação se descentra em múltiplas perspectivas que tratam do tema mais básico das relações humanas, o tema da organização de um conjunto de múltiplas perspectivas diferentes entre si. Em suma, em Finnegan's Wake, a própria base da experiência humana e do pensamento narrativo, as noções de tempo, espaço e personagem, é desestabilizada com vistas a que temas se movimentem e se entrelacem de tal maneira
que sejamos obrigados a transbordar da lógica dicotômica bivalente. Pois a movimentação descentrada dos personagens temas de Finnegan's Wake admite múltiplas possibilidades de interpretações, combinações, articulações, mas nega veementemente aprendermos a organização do texto de forma dual bivalente, buscando assim recompor a própria narratividade ou apreensão narrativa da experiência humana. Obviamente, a elucidação desse modo de composição, recomposição, não bivalente, não dicotômico, requer um cuidado especial para que se deem a ver os mais diversos aspectos motorizados por tal questão, bem como para que se flagre a articulação entre esses diversos aspectos. Aqui demos apenas pinceladas extremamente básicas sobre assuntos que requerem um olhar especialmente cuidadoso e atento às filigranas envolvidas no processo. Para quem tem interesse por adentrar com mais atenção nas questões movimentadas aqui, remetemos à obra Processologia, Multiplicidade, Descentramento e Organização em Finnegan's Wake, Grande Sertão Veredas e Galáxias. Agradeço a atenção de todas as pessoas presentes. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Passamos, então, ao próximo, que é Johnny Braga de Moura, da UFAM, O Horizonte em Expansão, a recepção no Brasil da obra de Haruki Murakami, desculpa. Johnny, você gostaria que a gente apresentasse os slides, né? Gostaria. Então, estão me ouvindo bem? Perfeito. Bom. Quando tu desejar, eu começo. Já, tá tudo bem, Giovana? Pode começar? Prontinho, estão vendo, né? Pode começar. Boa tarde, queria agradecer aqui estar participando desse simpósio, né, de Filologia e Humanidades. Eu me chamo Johnny Braga de Moura, sou daqui da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, eu sou formado em Letras, Língua e Literatura Japonesa, sou mestrando aqui do programa de pós-graduação em Letras, aqui da UFAM, da linha de estudos literários, da parte de literatura. Esse é o meu projeto de mestrado da minha dissertação, que está em andamento, então vou estar apresentando aqui para vocês um pouco desse início. Eu estou no primeiro ano do mestrado, e o meu tema é o Horizonte em Expansão, a recepção no Brasil da obra de Haruki Murakami. O meu orientador é o professor doutor Cássio José Ferreira, também professor aí do programa, e pode passar. Aqui é um pouco sobre o que eu vou apresentar hoje, né, o meu sumário, a minha contextualização e a definição do meu problema, a justificativa, os objetivos, o quadro teórico, procedimentos metodológicos e as minhas referências. Pode passar. Bem, quem é Haruki Murakami, né? Haruki Murakami, ele é um escritor japonês, né? Então, seus romances, ensaios, contos já foram best-sellers no Japão e também internacionalmente, com a sua obra traduzida para mais de 50 idiomas e vendendo milhões de cópias fora do Japão. Ele nasceu em 12 de janeiro de 1949, né? Ali está 72 anos, mas ele já tem 73. E ele nasceu em Kyoto, no Japão, e ele é casado com Yoko Murakami, né? O gênero dele é um gênero de ficção, surrealismo, realismo mágico, pós-modernismo e também outros que ele adentra. Por que eu estou trabalhando hoje com o Haruki Murakami? Já é uma continuidade de pesquisa da minha graduação, né? Eu trabalhei já com esse autor no meu TCC,
onde eu falei sobre a questão da literatura fantástica, sobre a presença do fantástico dentro de uma obra dele, que foi a obra Caçando Carneiros. Então, eu utilizei ali um teórico, né, que é Todorov, onde ele tem uma obra, né, que é a Introdução à Literatura Fantástica, e a minha pesquisa ela já foi muito sobre procurar o fantástico dentro dessa obra. Então, para eu dar continuidade, né, trabalhando com esse autor, dentro da minha pesquisa de mestrado, então, eu já percebi que eu poderia verificar algo que ainda não está sendo trabalhado, algo que ainda não está sendo pesquisado. E aí eu verifiquei sobre essa questão de trabalhar a questão da recepção dele no Brasil, né? Então, é uma pesquisa aí bem nova mesmo dentro do campo, que vai servir de base também para outras pessoas também estarem pesquisando a partir dessa pesquisa que ela está caminhando, né? Pode passar. Aqui tem algumas obras de Haruki Murakami, né? Então, aí tem a obra e também tem a pessoa que fez a tradução, que é a minha querida Sputnik, traduzida aí pela Ana Luísa, Do que eu falo quando eu falo de corrida, traduzida pelo Cássio Arantes, Mikolot Kurutazaki e seus anos de peregrinação, Homens sem Mulheres, Crônica do Pássaro de Corda, Romancista como Vocação, que são traduzidas ali pela professora Eunice Suneaga, Norwegian Wood, que é traduzida pelo Jefferson, a trilogia da obra Ichikei Hation, né, que é 1Q84, Sono, Dance, 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 e O Elefante Desaparece, que também foram traduzidos aí pela Lika Hashimoto, né. Eu abro um parêntese aí para falar sobre a questão do Elefante Desaparece, que é esse livro aqui, que é através desse livro aqui que eu vou trabalhar a recepção de Haruki Murakami no Brasil, né. Então, não é todas as obras dele. Então, eu escolhi uma obra, e aí, em cima dessa obra que eu vou trabalhar como é que está ocorrendo a questão da recepção, da tradução dele no Brasil. E aí tem alguns outros livros também, Kafka Beira-Mar, Caçando Carneiros, que foi pela Leiko Gotoda, Dance, 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 a Neide Hisai Nagai, e Ouça a Canção do Vento, Pinball, 1973, O Assassinato do Comendador, volume 1 e 2, que também foram traduzidas aí pela Rita Cole. Pode passar. A minha contextualização e a minha definição do problema, né? Após apresentar as obras de Haruki Murakami, está em andamento uma investigação de toda e qualquer crítica relacionada à recepção de suas obras no Brasil. Não existem em andamento pesquisadores se debruçando nesta temática, por isso o grau de importância desta pesquisa, pois servirá de base para futuras pesquisas e também conseguir mensurar o grande sucesso de um romancista oriental ser tão lido no Ocidente, seja por descendentes ou não. Nessa primeira etapa da minha pesquisa, então eu estou fazendo assim uma pesquisa em todas as universidades, em todos os sites, para saber tudo o que foi falado sobre Haruki Murakami desde a sua chegada ao Brasil até agora 2022. Então, estou fazendo um grande apanhado de entrevistas em jornais, de trabalhos, dissertações, teses, tudo que foi falado até hoje sobre Haruki Murakami. Então, estou nesse processo agora de colhimento de informações. Pode passar para o próximo. E a minha justificativa, né? Nessa perspectiva, a investigação corrente tem a proposta de amplificar o debate em relação à obra e à escritura de Haruki Murakami no Brasil. Por ser um escritor conhecido mundialmente, é importante descrever com um olhar apurado para a recepção de suas obras para o público brasileiro. Tal fator promoverá um aprofundamento vertical sobre a literatura japonesa, seu percurso no Brasil e detalhes inovadores em relação à escrita de Haruki Murakami. Então, também apresentar essa parte da literatura japonesa e como é que ela conversa, né, a partir do momento que ela chega no Brasil, né? Como é que os leitores, eles também fazem essa questão da recepção. Por que eles continuam consumindo? Por que eles continuam aguardando aí sempre chegarem novas obras do autor Haruki Murakami? Pode passar para a próxima. E meus objetivos, né, o meu geral, é investigar os elementos que compõem a recepção no Brasil da literatura de Haruki Murakami, escritor japonês, na forma da recepção, circulação entre leitores, críticos, instituições e suas formas de integração. Então, esse é o meu objetivo geral. Pode passar.
E os meus objetivos específicos, né? Estudar a recepção da obra de Haruki Murakami, de 99 a 2022, traduzida para o português brasileiro, compreender o porquê do grande consumo da literatura murakamiana em temas diversos, analisar a obra de Murakami nos meios de comunicação no Brasil, compreender os aspectos das obras de Haruki Murakami e a crítica às formas de integração da obra murakamiana em solo brasileiro, e quantificar, né, todas as pesquisas que foram realizadas sobre o autor e obra de Haruki Murakami no Brasil. Então, são meus objetivos específicos. Pode passar. E o meu quadro teórico, né? Então, quais são os teóricos que eu estou trabalhando dentro dessa pesquisa? O Adorno, né? Que ele tem um livro que é traduzido que fala sobre essa questão da teoria da estética, né? Da recepção. Então, uma tradução ali de Arthur Mourão, onde ele traz essa temática do que seria essa teoria da estética da recepção. Então, ali vindo da escola de Constança, desses primeiros debates que vinham acontecendo dentro da literatura para apresentar essa nova teoria. Então, é dentro dessa teoria que eu estaria realizando a minha pesquisa. Também ali com Antônio Cândido, dentro de Literatura e Sociedade, Humberto Eco, né, na obra aberta, Forma e Determinação nas Poéticas Contemporâneas, onde a gente também vai fazer o debate da intertextualidade. Luiz Costa Lima, também, que é uma referência também sobre a questão da recepção no Brasil. Então, ele tem ali a obra Literatura e o Leitor, e os textos da estética da recepção, onde ele é um grande tradutor, é um grande pesquisador dentro da questão da estética da recepção, onde ele fez a tradução de obras de Hans Robert Haus, Wolfgang Geiser, Hans Ulrich Gambrit, que são grandes nomes da teoria da estética da recepção mundialmente conhecidos. Então, ele que faz essas traduções e também faz esse debate, e foi um dos propulsores, assim, do debate da estética da recepção no Brasil. Então, Luiz Costa Lima, ele é uma grande referência para mim dentro desse trabalho, e são as obras que eu estou estudando, são as obras que eu estou analisando, para mim também poder estar escrevendo a minha dissertação. Pode passar. E o momento de pesquisa, né? A pesquisa ela já está no colhimento de informações junto a site, portais de universidades, banco de dados, de dissertações e teses a respeito do consumo de obras de Haruki Murakami, baseado estatisticamente no público que vem consumindo diversas obras, independente do ano e tempo de lançamento, trazendo à tona que o autor conseguiu ser atemporal, conseguindo penetrar em diversos grupos de diversas idades, tendo como leitores assíduos sempre à espera de novidades. As traduções atuais tentam ser as mais fiéis possíveis, tendo em vista a exigência de leitores, descendentes ou não. Então, também, nessa pesquisa, né, nessa pesquisa de mestrado, eu também tento buscar essas informações do porquê a literatura de Haruki Murakami, ela conseguia atrair tanto, né, as pessoas que elas iniciam a sua leitura. Por que as pessoas gostam tanto de estar vendo, e também ter um comparativo, né? A partir do momento que você lê uma obra e você já tem uma bagagem de leitura dentro da literatura, você consegue perceber que o que ele coloca em determinadas obras dele, você já conseguiu ver em outras obras também. E como é que ele faz essa interlocução com outros autores, com outras obras, e aí, a partir disso, como é que ele cria as histórias, como é que ele cria as narrativas, se tem ali um contexto social por trás, se tem um contexto político, se tem toda uma construção de sociedade que vem se fazendo. Por o Haruki Murakami, ele ter ido estudar no Ocidente, né? Então, ele chegou a fazer uns cursos fora, ali nos Estados Unidos, uma parcela dos japoneses meio que tinha um certo preconceito com ele, que achavam que ele teria uma literatura muito ocidentalizada. E acaba que não, a gente consegue perceber nas obras dele que ele valoriza muito a cultura local. Então, assim, ele sempre tenta colocar elementos da cultura japonesa, da literatura japonesa dentro das suas obras. Então, também perceber como é que essa conexão acontece. Só que também a gente percebe que dentro dessas obras literárias, dentro das editoras, há uma
expectativa de capitalismo, né, de querer fazer coisas vendáveis também. Então, é sempre essa questão também de fazer essa interlocução. Inclusive, ele já foi indicado, né, diversas vezes para o Nobel de Literatura e ele não ganhou. E aí ele tem até uma resposta que ele sempre fala bem assim, eu não quero... Você lembra, tipo, quem foi o ganhador do Nobel de Literatura do ano passado? Você lembra o ganhador de literatura do ano retrasado? Mas então, assim, ele, tipo, eu quero ser lembrado pelas minhas obras, eu quero ser lembrado pela minha história. Então, meio que, tipo assim, ele sempre se sai dessa forma. Acho que um dia ele vai ganhar, não sei. Mas espero que ele ganhe. Pode passar para o próximo slide. Então, esses aqui são os meus procedimentos metodológicos, né? O tipo de pesquisa a ser abordada é a bibliográfica, documental e exploratória, feita a investigação minuciosa das obras traduzidas para o português. O tempo de pesquisa é de 2 anos para a investigação, né? Os dados serão levantados de universidades, onde já foram realizadas pesquisas que abordam o autor, entrevista com pesquisadores e jornalistas, especialistas em Haruki Murakami no Brasil. Além disso, buscará entender como a grande mídia faz a difusão da obra traduzida. Pode passar. Essas aqui são as minhas referências, né, como já citei, o Adorno, Luiz Costa Lima, Antônio Cândido, todos os autores que eu estou trabalhando na minha pesquisa. O próximo. Então, é isso, gente. Obrigado. Aí tá meus contatos, joniofan@gmail.com, tem também meu WhatsApp, se vocês quiserem saber mais, quiserem discutir, eu estou à disposição. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com cada um de vocês, que a gente se encontre em outros momentos, em outras vezes. É muito importante a gente manter a discussão da pesquisa na literatura, na linguagem, e sempre fazer essa defesa mesmo de que as pesquisas são importantes para a gente e o quanto isso vai melhorar cada vez mais para que a gente continue em frente e que esse simpósio tenha várias outras vezes a gente possa estar participando junto. Obrigado. Muito obrigada, Johnny. Obrigada pelos agradecimentos, pela consideração aí ao final. Então, agora vamos passar para o Anderson Santos de Souza, da Unifesp, que falará sobre Kaguya Hime e a representação do feminino na literatura do período Heian. Boa tarde, estão me ouvindo? Ok. Eu vou compartilhar aqui só um minutinho. Bem, boa tarde, meu nome é Anderson Santos de Souza, eu sou mestrando da Unifesp, eu pertenço ao grupo de estudos NUR, que é o Núcleo de Pesquisa em Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental. Vou falar um pouco do meu trabalho, da minha dissertação, que se chama Kaguya Hime e a representação do feminino em uma obra literária do período Heian, que compreende os anos 794 até 1185. E esse trabalho, essa pesquisa, ela é orientada pela professora doutora Cecília Cavaleiro de Macedo. Bem, eu vou falar agora do conto. O conto do Cortador de Bambu, ele foi escrito entre os séculos 9 e 10 e narra a história da bela Kaguya Hime, uma princesa lunar que é encontrada dentro de uma vara de bambu por um velho cortador. Quando ela atinge a maioridade, a grande beleza dela encanta 5 nobres, mas ela não está muito afim de se casar, então, para se livrar deles, ela condiciona a sua mão àquele que lhe presentear com um objeto fantástico. A partir de então, o conto descreve as jornadas dos pretendentes em busca desses artefatos, a perseguição do imperador japonês, que também fica encantado pela Kaguya Hime, e o retorno dela à lua. Esse alto grau de fantasia do conto pode ser considerado um obstáculo para a análise filosófica dele,
No entanto, de acordo com Marcuse, em Eros e Civilização, um texto de 1975, a fantasia, ou seja, aquilo que por definição não é e não pode ser obtido na vida real, quando ela se expressa sob a ordenação da linguagem artística, ela assume um caráter de possibilidade. A fantasia, ao alterar a percepção das pessoas, ela é capaz de reordenar os valores de uma sociedade, nutrindo reflexões críticas de que a realidade pode ser diferente do que ela é. Aí, sob essa perspectiva, a análise filosófica do conto do Cortador de Bambu busca demonstrar que esta obra ela resgata, nesse cenário mesmo de elementos fantásticos, os sentidos originais dos conceitos confucionistas de mandato do céu e de piedade filial. E instrumentaliza esses conceitos em função de uma proposta de reorganização da forma de submissão das mulheres aristocráticas na Era Reia. Eu acredito que no conto é possível a gente ver o resgate dos sentidos originais desses dois conceitos, mandato do céu e piedade filial, em favor de uma nova forma de submissão, não de uma emancipação completa. Eu acredito que isso não estava no horizonte dessas mulheres do século IX e X, mas a possibilidade de uma reorganização da submissão. E o que são esses conceitos, né? Conceitos confucionistas de mandato do céu e piedade filial. Conforme o sentido clássico de mandato do céu, o imperador ele governa sobre o consentimento celestial apenas enquanto age de modo virtuoso com seus súditos. Caso contrário, ele deve ser imediatamente removido do poder. Para Mêncio, que é um filósofo confucionista, o mandato do céu ele deveria ser entendido como o mandato do povo. E de acordo com Confúcio, esse rapaz aí que está na imagem, um Estado não sobrevive sem a confiança do povo. Essa confiança ela é sustentada pela existência de um governante guiado pela benevolência e pelo amor aos outros. Então, a proposta original confucionista é de um tipo de dominação sofisticada, fundada na introjeição da sujeição a uma autoridade política vista não como uma adversária, mas como uma figura paterna, a quem o povo se sente obrigado a prestar obediência porque essa figura é favorável a ela. O governante, por sua vez, ele deve satisfazer as necessidades dos súditos como se eles fossem os seus filhos. Esse princípio filosófico, político de reciprocidade entre governantes e súditos, entre os mais velhos e os mais novos, ele é conhecido como a piedade filial. No entanto, esses significados de mandato do céu e de piedade filial, eles não interessavam aos governantes japoneses, que preferiram legitimar o seu poder numa procedência divina. O mandato do céu e a piedade filial, eles tiveram seu conteúdo original ressignificado pela elite japonesa dominante de meados do século VII e início do século VIII, e a responsabilidade do governante por seus súditos foi mutilada. A piedade filial passou a ser entendida como um sinônimo de lealdade e de submissão do inferior ao seu senhor. Então, o governante não deve nada, mas os inferiores sim, né? Os súditos sim, devem obediência irrestrita. Bem, vou falar um pouco do texto agora, do conto. Quando Kaguya-hime, ela pergunta para o cortador de bambu por que ela tem que se casar, ele responde para ela: mesmo que você seja uma divindade, você tem um corpo de mulher. Então, enquanto eu estiver no mundo, né, enquanto eu, cortador, enquanto eu estiver vivo, você pode fazer o que você quiser, pode permanecer solteira, mas um dia você vai ficar sozinha. A resposta do cortador, ele reproduz o que se entendia como justificativa da subordinação feminina, o fato de nascer e ter um corpo de mulher. Nem mesmo a condição divina é capaz de contornar a sujeição, né? Ele fala, mesmo você sendo uma divindade, você tem corpo de mulher. Então, a sujeição ela é considerada como algo próprio do ser mulher. E tutela
é, portanto, a maneira como a sociedade da era Heian, de 794, a sociedade japonesa, de 794 até 1185, lidava com as mulheres. Uma forma de controle que se estabelecia pela ideia de que, por serem mulheres, elas não eram aptas a viver em plena liberdade, dependendo da condução masculina. O caráter absoluto dessa submissão é expresso pelo próprio portador ao justificar os pretendentes porque ele não obriga a Kaguya-hime a se casar. Os pretendentes estão lá, desesperados, querem casar com essa bela princesa e perguntam para o portador, por que você não obriga ela, né? E ele diz, eu não sou o pai dela, e ela não é obrigada a seguir os meus desejos. A Kaguya-hime, ela foi encontrada dentro de um caule de bambu, né? Uma concepção fabulosa, que a torna exceção à regra. Ela é uma mulher excepcional, né? Ela é uma impossibilidade que só é possível por milagre, né? Essa liberdade da mulher só é possível num contexto de fantasia. Porém, a própria Kaguya-hime, ela destrói essa liberdade dela, porque ela preenche esse vácuo geracional, ela assume o portador como o pai dela, e atendendo à vontade dele de receber, e atende à vontade dele de receber os pretendentes. Mas mesmo atendendo os pretendentes dela, ela impõe uma condição. Ela só vai se casar se trouxerem os presentes que ela quer. Com o fracasso dos 5 pretendentes, nenhum deles consegue trazer o presente que ela quer, já falei o spoiler do conto. O imperador, ele passa a assediar a Kaguya-hime. Então, surge o imperador japonês que agora quer a Kaguya-hime de qualquer jeito. O cortador, que tinha antes intercedido em favor dos pretendentes, age agora em nome do imperador. Porém, dessa vez a Kaguya-hime responde, recuso-me totalmente a servir na corte, e se for forçado eu vou desaparecer, né? Eu prefiro morrer do que servir o imperador. Daí a gente tem 2 respostas diferentes, né? E acredito que por trás dessas diferentes reações de Kaguya-hime, quais são elas? A primeira é favorável em atender os pretendentes, e a outra, uma resposta negativa com relação à abordagem do imperador. Eu acredito que nesse movimento são retomados os sentidos originais confucionistas do mandato do céu e da piedade filial. Em um contexto em que a sujeição da mulher está fadada, já está dada de antemão, né? Ela não vai ter autonomia. O que resta é o estabelecimento das condições dessa submissão. Então, quando Kaguya-hime ela atende ao primeiro pedido do coitador de receber os pretendentes, ela está cedendo à vontade de uma figura de autoridade, que, em conformidade com os sentidos originais de mandato do céu e de piedade filial, age movido pelas virtudes de benevolência e de amor ao outro. O cortador deseja que Kaguya-hime se case para que ela tenha segurança. O sim dela, portanto, reflete a introjeção da submissão a uma autoridade que irradia valores e vantagens atrativas a ela, que lhe permitem um espaço de ação, uma fissura, que ela aproveita para instituir aquele desafio, né? No caso dela, e esses desafios, eles servem para manutenção da autodeterminação dela. Por outro lado, o não da Kaguya-hime ao imperador significa sua recusa à sujeição a uma coação de uma autoridade que objetiva e escraviza, que mobiliza seu poder político para satisfazer um desejo particular de apropriação. Um soberano que se aproxima dela com violência, que agarra ela e esbraveja. A Kaguya-hime ela repudia a submissão que a obriga a servir contra seus próprios interesses, que a força a aceitar ser infeliz para satisfazer um outro, que a reduz à condição de objeto de ostentação. Ao se negar a consentir à vontade autoritária do imperador, a Kaguya-hime ela age em concordância com a concepção clássica de piedade com a piedade filial, e rejeita a servidão ao governante, que não é dada à prática da virtude da humanidade. A Kaguya-hime ela pode ser considerada uma personificação dos sentidos clássicos dos conceitos de mandato do céu e de piedade filial, porque, por um lado, ela se nega a condescender à tirania, que a desumaniza, e, por outro, ela consente
se sujeitar a uma autoridade que lhe é favorável. Anderson, licença, agora nós temos um pouquinho mais de 3 minutos. Obrigado. Estou terminando, é a última aqui. Só vou agradecer, mas antes de agradecer, a análise do conto do cortador de bambu, ela indica que as mesmas ideias de mandato do céu e de piedade filial que foram instrumentalizadas pela elite japonesa para a dominação, ela nutriu uma linguagem estética, uma proposta de reorganização das condições de submissão das mulheres nobres da era Heian. Acho que a recepção favorável do conto pelas damas da corte indica que essas mulheres eram sensíveis à angústia de Kaguya-hime e a preferência da Kaguya-hime pela morte a se submeter a uma submissão absoluta pode ter sido compreensível para as mulheres da época, porque expressavam o interesse feminino de analisar e discutir sua condição sem aceitar de forma automática e acrítica as suas sujeições. A princípio, o conto pode parecer bastante ingênuo e raso, né? Uma princesa que nasce de um caule de bambu. Mas a análise filosófica, ela aponta para uma intencionalidade muito forte de contraposição, de recusa organizada das formas de submissão, em especial da forma de submissão das mulheres. Muito obrigado. Obrigada, Anderson, nós que agradecemos. Bom, agora essa foi a última comunicação desse bloco, então a gente tem 15 minutinhos para pergunta, se alguém tiver perguntas, né? E aí depois a gente faz um intervalinho para retomar as 3 com o próximo bloco. Então, se alguém tiver pergunta, fica à vontade para abrir o microfone ou fazer no chat. Ninguém tem pergunta, pessoal? Porque daí eu encerro a sala. Então, tá ótimo. Então, queria agradecer de coração pela presença de todos. Amei todas as comunicações. Muito obrigada mesmo pela participação.